Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo me ouve aí bem atrás, certinho? Aí em cima também? Nós vamos dar continuidade ao módulo de aconselhamento bíblico, né? Nós estamos já na 5ª aula e vou fazer apenas um resumo bem simples aqui do que a gente já viu mais ou menos, né? Mas nas aulas anteriores a gente viu que o aconselhamento bíblico ele não consiste simplesmente em dar opiniões pessoais, né, ou compartilhar a experiência de vida, mas trata-se de um ministério que é fundamentado nas Escrituras, cujo objetivo é conduzir as pessoas à verdadeira transformação do coração por meio da palavra. Então, irmãos, a Bíblia ela não é um manual psicológico moderno, é bem diferente, né? Ela é a revelação considerada suficiente de Deus para tratar das questões... Obrigado, meu amigo. Amém. Das questões mais profundas do coração humano. Então, para o cristão, né, a Bíblia ela é suficiente. Então, muitas vezes a nossa dificuldade é, será que a Bíblia é suficiente para tratar o meu problema? Ou eu preciso de algo a mais, né? Ou uma terapia ou uma teoria diferente. E nós entendemos que a Bíblia é, sim, suficiente para tratar tudo isso. Então, o aconselhamento bíblico parte da convicção, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui diferente. Fundamentado nas Escrituras, o objetivo é transformar o coração. Eu coloquei esse texto que vai tratar justamente dessa questão da utilidade da palavra de Deus para a nossa vida. Então, diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esses versículos resumem bem essa noção, né, de que a Bíblia é suficiente para nos corrigir, nos orientar, nos transformar, nos educar na justiça. Então, no aconselhamento bíblico, a palavra é a principal ferramenta que é utilizada. O conselheiro vai sentar com as Escrituras, ler as Escrituras, expor, meditar junto com a pessoa, deixar um texto para que aquela pessoa medite ao longo daquela semana. A gente vai ver hoje, de uma forma prática, né, como que um aconselhamento bíblico deve ser feito para que ele seja eficaz. Alguns passos, né, que a gente pode tirar aqui das Escrituras. Um outro aspecto fundamental, irmãos, que eu coloquei, o aconselhamento não busca apenas modificar comportamentos externos. Ele busca tratar a raiz do problema, que é o coração. Então, quando até o próprio Cristo, né, já falou a respeito disso, que vem do coração. Todos os pecados, todos os conflitos que a gente vê por aí, Tiago também vai falar sobre isso, né? A inveja, a ira, a raiva, os conflitos que existem, parte do coração. Então, muitas vezes você tem uma visão, né, de transformar o comportamento, algo que a gente está vendo ali, que a pessoa está fazendo, ou que ela está falando, a forma que ela está se comportando. Muitas vezes, a raiz do problema não tem nada a ver com aquele comportamento. Às vezes é uma outra questão que está lá no coração, que não foi tratada, e aquilo é externalizado através de um comportamento qualquer. Então, o conselheiro ele vai fazer um trabalho ali, através da exposição da palavra, até chegar ao ponto, a gente vai ver os passos aqui, né, da pessoa sentir, às vezes, confiança mesmo, de tranquilidade de expor. Isso é uma investigação que vai sendo feita. Então, o foco do aconselhamento é esse. Aí eu coloquei o texto ali de Provérbios, né? Um texto clássico sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma outra tradução vai dizer, porque ele dirige o rumo da sua vida. Então, se não houver essa mudança no coração, irmãos, por mais que se mude um comportamento, o problema continua lá. E aí, às vezes, vem um outro comportamento diferente. A pessoa consegue mudar, mas o foco do problema não foi alterado, né? Então, nessa aula a gente vai
com a graça de Deus, deve ver os passos que devem orientar um aconselhamento bíblico eficaz, a fim de que possamos servir com sabedoria, com amor, fidelidade à palavra de Deus, cuidando, né, das pessoas que necessitam de orientação e encorajamento espiritual. Eu coloquei aqui um caso para a gente conversar, né, para a gente pensar juntos aqui, um caso hipotético. Se a gente estivesse diante desse caso, como a gente aconselharia essa pessoa, né? Então, aqui nós temos Ana, que é membro da igreja há muitos anos, mas nos últimos meses ela tem enfrentado grandes conflitos dentro de casa. O marido de Ana não é cristão e frequentemente critica a fé de Ana e a dedicação dela à igreja. É uma história muito comum, né? E, com o passar do tempo, ela começa a ficar desanimada, cada vez mais irritada, distante da comunhão dos irmãos. E aquilo que antes era fonte de alegria, né, estar na igreja, servir na igreja, começa a se tornar um motivo de tristeza e desânimo. E aí, certo dia, Ana vai procurar Marta, aqui no nosso caso, né, que é uma irmã mais experiente da igreja, e vai desabafar o seguinte: eu não aguento mais essa situação. Eu oro, mas parece que nada muda. Às vezes penso que seria melhor desistir de tudo. Não sei mais o que fazer. E aí, Marta deseja ajudar a Ana, né, mas quer fazer isso de maneira bíblica, né, sábia, amorosa. Não apenas, né, dando experiências pessoais ou ideias, mas ela quer, através do uso ali prático da Escritura, orientar a Ana. E eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente conversar. Pode ser 3, 4 pessoas, a gente se reúne agora. E vamos pensar juntos, né, qual deve ser ali a primeira atitude de Marta nesse caso. Como que ela deve se comportar quando Ana procura ela, né? Segundo, quais princípios bíblicos devem orientar esse aconselhamento? E aqui, irmãos, é para a gente ter uma ideia de como que é, né? Não precisa ficar preocupado em falar tudo certinho, né, como deve ser, mas que a gente possa buscar no nosso coração ali o que a gente já aprendeu da palavra. Talvez você já aconselhou alguém, né? Eu acredito que todos nós, em algum momento, já aconselhamos, né? Nem que seja ali de forma rápida, né? Mas a gente já aconselhou. E, por último, como Marta pode ajudar à luz da Bíblia. Vamos lá, então, mais ou menos aqui 5 minutos, pastor? 5 a 10 minutos? 10 minutos? Então tá bom. Botei ali 2 ou 3 pessoas, mas até 4 pessoas não tem problema. E aí a gente retoma para conversar rapidinho.
Oi, som. Teste, som. Ouviu? Som. Som. Teste. Som. Viu?
tá bom, hein? Tá bom, né? Deu para falar mais ou menos aí, irmãos? Mais ou menos as perguntas. Se alguém quiser compartilhar, então a gente vai abrir um pouquinho aí, um espaço. Você pode levantar sua mão, o Dido leva o microfone. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, o Bruno ali. Se mais alguém quiser, só... O Bruno pediu lá. Eu ouvi muita coisa boa ali, um pouquinho que eu fiquei. Se tivesse gravado, botava aqui. Não... Bom dia. Primeiro, dar o crédito aqui, porque a discussão aqui foi em conjunto, né, com os irmãos. Trouxeram muita coisa interessante aqui para reflexão. Eu acho que a primeira atitude de Marta deve ser ouvir. E é lógico, né, vamos falar, mas é lógico que ela vai ouvir a outra irmã, a Ana, mas não somente ouvir passivamente, mas sim ouvir atentamente para procurar entender toda a situação, toda a complexidade, todas as nuances, e ouvir, sobretudo, com misericórdia, à luz da Bíblia, com um olhar realmente de piedade mesmo, tentar entender essa situação de forma a ajudar realmente a passarem juntas por essa situação. E essa questão ela vale tanto para Ana quanto para Marta. Eu entendo que as duas não devem, se houver qualquer coisa, qualquer situação em que Marta, por exemplo, precisa de alguém ainda mais experiente que ela, procurar alguma liderança da igreja para tentar levar essa situação de Ana para conversar, um auxílio pastoral, ou da liderança das mulheres também. É importante que qualquer coisa, esse direcionamento seja feito em conjunto. E também vale para Ana. Ana já fez uma situação importante, já tomou um passo muito importante, que é procurar ajuda. Ela não deve passar por essa situação sozinha. E é muito importante que toda a comunidade, todos os irmãos da igreja ajudem Ana a passar por isso, passar por essa dor em conjunto, passar por essa dor na comunidade, levar essa questão para a oração mesmo, para discipulado, realmente passarem por essa situação juntas, para que realmente essa fé seja fortalecida em conjunto. Eu acredito que outra atitude muito importante, que talvez não se tenha pensado, mas é muito importante se levar em consideração, é que Marta não deve agir com muita cautela para não incentivar, a princípio, um divórcio de Ana com o seu marido. A Bíblia, de forma até contraintuitiva, aconselha, orienta a que não haja o divórcio do cônjuge que não é crente, que eles se mantenha esse casamento. É claro que, né, é preciso avaliar se está uma situação mais grave, assim, de abuso, de um caso policial mesmo, mas assim, a princípio não foi o caso, né, dessa avaliação, desse exercício, né. Então é muito importante que Marta não estimule qualquer tipo de contenda entre esse casal. E é muito importante também que Marta aconselhe Ana a não buscar essa força, essa validação no marido, mas sim em Deus. A Bíblia nos traz diversas situações que
pessoas, heróis da fé, estão passando por situações de sofrimento, de luta, de dor, de perda. O livro de Jó é um grande exemplo. Então, é muito importante que Marta aconselhe Ana a buscar passar essa situação se fortalecendo em Deus, fortalecendo a fé dela em Deus, aconselhando ela a orar e a continuar na igreja, continuar participando na igreja, mesmo sem essa vontade, mesmo Ana relatando que não está encontrando, está numa situação de frieza espiritual. Então, acho que é muito importante Marta aconselhar e incentivar a Ana a continuar frequentando a igreja, a não desistir dessa caminhada, a um discipulado em conjunto mais de perto, se for necessário, a prestar contas de leitura bíblica, de devocional, assim, realmente procurar manter a fé, mesmo Ana tendo essa impressão de que Deus não está escutando as orações dela, realmente a perseverar. Acho que perseverança é o princípio, a palavra necessária para Marta buscar auxiliar a Ana. Acredito que é isso. Foram essas discussões que a gente trouxe. Amém. Obrigado. Já falei demais. Foi bom. Contribuiu bem. Irmãos, eu acho que o Bruno resumiu bem. Eu tinha colocado aqui alguns pontos, né? Demonstrar cuidado, paciência, disposição para ouvir, né? Uma coisa que eu ouvi aqui no grupo, que é muito importante, é que a gente, quando for aconselhar, a gente tem que depender do Espírito Santo, né? Foi falado ali. Porque, irmãos, a gente pode ter o conhecimento que for, sabe? Teológico, filosófico, etc. Isso tudo é muito bom. Mas só Deus conhece o coração, né? Tanto nosso quanto das pessoas que a gente está cuidando. Então, só o Senhor pode nos direcionar a palavra certa, a forma certa. Então, a gente tem que ter essa dependência de Deus mesmo. Então, todo conhecimento que a gente puder buscar, ele é válido. Todo curso, toda capacitação, a irmã Karen, né, falou aqui sobre a questão da capacitação. Isso é muito importante, mas a gente sempre tem que depender do Espírito Santo, sempre. Para que a gente possa ser preciso, cirúrgico ali na questão do problema do coração, não apenas do comportamento, né? Porque, por exemplo, alguém pode ver uma pessoa como Ana, né, desanimada, fria, sem vontade, e a pessoa pode, dependendo do viés, né, que a pessoa está ali aconselhando, ela pode falar, acho que você precisa cuidar mais de você, eu acho que você precisa ter tempo mais para você. Percebe que o viés é diferente? Então, a pessoa começa a mudar, né, direcionar. Então, se a gente não tiver, e eu não estou falando só de pessoas não cristãs, que isso é normal esperar mesmo, mas às vezes de um próprio cristão, dependendo da forma como ele vê, como a cosmovisão dele, né, ele pode aconselhar nesse sentido, até, como o Bruno comentou, até a questão de incentivar um divórcio, né? Às vezes é uma situação que não é grave, não é uma situação assim de problemas graves no casamento, é uma questão de atrito ali, em questão de fé, né? E aí a pessoa acaba orientando de uma forma inadequada. Então, a dependência do Espírito Santo é essencial. Coloquei aqui também encorajar, né, a permanecer firme, fortalecer a sua vida espiritual. O Bruno falou também dessa questão, né, buscar refúgio em Deus, né? Quer falar? Vai. Oi. Tem que olhar também para essa questão de perseverar, né? Se, primeiro, ela já era casada e se converteu, ou se ela, mesmo sendo crente, decidiu colocar-se sob o jugo desigual. Uhum. Porque, em ambos os casos, tem que ficar nítido que, para seguir Jesus, não custa muito, custa tudo. Então, pode custar, inclusive, nesse caso aí, o relacionamento. Porque, ou por desobediência, no caso dela ter casado sabendo que não era para se colocar sobre o jugo desigual, ou se, no segundo caso, né, ela
enfim, veio a se converter depois. Uhum. Então, eu acho que o nível de incentivo de perseverança tem que ser pesado também aí. Em um tem que ter mais ênfase, no outro também, a depender, né, da pessoa, a gente pode, de certa forma, ser mais fácil nesse caso. Amém. Obrigado, Wender. Irmãos, então, a gente acho que deu para ter uma noção. A gente vai agora ver alguns passos aqui. Muita coisa já foi falada, a gente vai só tentar mais dar alguns detalhes. Primeiro passo que a gente pode ter aqui para um aconselhamento bíblico eficaz, o envolvimento, né? A gente falou aqui de ouvir a pessoa. Então, desenvolver um relacionamento de cuidado e compaixão com a pessoa que precisa de ajuda, né? Muitas vezes, para não dizer sempre, né, você só vai conseguir extrair coisas se a pessoa realmente construir um relacionamento, né? Porque por mais que a pessoa seja conhecida como uma pessoa de Deus, com um conselheiro, uma conselheira, uma pessoa realmente de Deus, que entende daquele assunto, o relacionamento ele é imprescindível, né? A pessoa tem que ter essa confiança, ela tem que criar esse laço, ela tem que perceber claramente que o outro ali que está buscando ajudá-la tem realmente compromisso com ela. Não é um compromisso só com o aconselhamento, mas com a pessoa mesmo, né? O bem-estar, a salvação daquela pessoa, né? O amor pelaquela pessoa. Então, esse é o primeiro passo. O conselheiro é necessário que ele demonstre cuidado genuíno, interesse sincero e disposição para caminhar ao lado dessa pessoa. Por quê? Porque muitas vezes o aconselhamento vai demorar muito tempo. Pode demorar um mês, né, pastor? Pode demorar 6 meses, 1 ano, depende, né? Então, cada caso, né, o conselheiro vai ter que demonstrar isso. Eu estou disposto a caminhar com você, eu estou disposto a ir com você no seu tempo. É claro que ao longo do aconselhamento, uma coisa que eu ouvi, acho que aqui na igreja já ouvi também lá no aconselhamento bíblico, essa questão assim de ver se a pessoa está comprometida também, né, pastor? É importante dizer, porque, por exemplo, você caminha com a pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí passa uma lição de casa, a pessoa não faz. Aí no próximo encontro você orou por isso, você leu o texto, aí a pessoa não está querendo saber. Então, pode ser que chegue um momento, nesse tempo, que o conselheiro fala, olha, se você quiser realmente ter um compromisso, a gente vai caminhar, senão a gente vai parar por aqui, né? Então, isso é importante dizer, porque às vezes você vai ficar muito tempo, mas a pessoa não quer, ela não quer ser aconselhada, ela não quer ser mudada, né? Isso acontece mesmo. Às vezes ela só quer desabafar. Exatamente, exatamente. Não vai resolver o problema dela. Não vai, porque assim, a pessoa vai ouvir, né? A pessoa dá aquela aliviada, né? Eu falei, mas não muda, porque tem que ter um tratamento mesmo, né? Ali, passo a passo, meditando no texto. E, irmãos, às vezes tem coisas que a pessoa carrega há muitos anos. Às vezes 20 anos, 10 anos que a pessoa carrega aquela coisa, às vezes é uma mágoa, uma culpa de algo de 30 anos atrás. Então, até chegar no cerne do problema pode demorar um tempo, mas esse período a pessoa tem que se comprometer com o conselheiro. Então, o conselheiro tem que se envolver, esse é o passo que a gente está falando, mas ele tem que ponderar isso. A pessoa está envolvida também? Se tiver, tudo bem. Pode ser que você caminhe 1 ano com a pessoa, mas vai ter resultado. Não tem problema, né? O tempo que demore, né? Mas tem que ver isso. Outras coisas aí, por exemplo, passar tarefas simples, uma tarefa simples que a pessoa pode fazer, logicamente, na maioria das vezes, né? Às vezes a pessoa está com um problema muito grande que está realmente perdendo todo o controle da vida. Mas também, aí foi falado, a dependência do Espírito Santo, para ver se dá para andar mais uma milha, entendeu? Porque às vezes a pessoa não conseguiu nem enxergar direito o problema. O conselheiro, né? É o conselheiro e ela. E a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o problema, nesse caso aí, é o marido, pensa que o problema é uma situação, alguém da família, e ela não olha para ela, porque os outros vão ter problema, né? Mas o que ela pode fazer? Porque o que eles podem fazer, Deus vai tomar conta. O que eu posso fazer, eu posso pedir ajuda do Senhor, eu como crente, no caso aí da Ana, né? Então isso aí não tem tem algumas coisas que a gente já sabe que tem que fazer, tem coisas que a gente não sabe. Então a gente tem que ter uma sensibilidade,
Por isso que tem que ter amor. Porque se não tiver amor, A você não vai paciência querer acaba ali. você não vai querer ter aquele problema a mais na tua vida. Uhum, Né? Então, exatamente. precisa acompanhar a pessoa, ter vontade. Outra coisa que você estava falando aí interessante, por exemplo, imagina se criar uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja, que é o plano do Senhor. Cara, o Johnny não vai dar conta de aconselhar todo mundo, né? Todo casal, todo homem, e assim por diante. Então, é uma cultura que toda a igreja tem que estar envolvida. Né? A pessoa às vezes fala assim, isso aí não é para mim. Não. Moisés deu exemplo. Líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Porque Jétro chegou lá e o cara ficava de manhã até o anoitecer aconselhando. Às vezes o cara foi lá porque tinha roubado uma galinha. Entendeu? Então, a igreja tem que estar envolvida e o Senhor também fazer isso na igreja. Por quê? Porque criando uma cultura, né, a gente vai, igual o Bruno falou, um ponto positivo. O primeiro passo, né, pedir ajuda. Mas a pessoa também precisa ser ajudada. Né? Amém. É isso. Esse módulo tem essa ideia, né, de capacitar a igreja, né, e tem cursos que a pessoa pode fazer, pode até buscar, né, pastor, a liderança, perguntar. Há muito material hoje, né, de aconselhamento bíblico. A gente tem uma editora, por exemplo, a editora Nutra, né, que ela tem várias obras, todas focadas em aconselhamento bíblico, tem outras obras muito boas. Então, a ideia é essa, irmãos. Tem um texto que eu coloquei aqui, eu sempre esqueço aqui, né? Vamos lá, o envolvimento. Eu coloquei esse texto aqui de Gálatas. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Coisas interessantes aqui que esse texto nos revela. Primeiro, o aconselhamento deve acontecer dentro da vida da igreja. Por que isso é importante? Eu acho que a gente ouviu aqui no grupo também sobre isso. Se uma pessoa não cristã procura algum de nós ou pastor para poder se aconselhar, a primeira coisa que vai ser feita, que deve ser feita, é pregar o evangelho. Por quê, irmãos? Porque eu só vou entender, né, o que é a Bíblia, quem é Deus, quem é Cristo, tudo isso, o Espírito Santo, se eu conhecer o evangelho. Pode ser que a pessoa esteja buscando ajuda real, né? Ela está preocupada, ela está precisando, mas às vezes ela quer uma orientação prática para a vida dela simplesmente, para ela resolver o problema dela. O aconselhamento bíblico, como a gente falou no início, ele vai além do comportamento, ele vai no coração. Então, o que a Bíblia quer tratar no meu coração? Ela quer tratar a cobiça. Não é só assim, mas a pessoa é muito preocupada com dinheiro, com não sei o quê. Não é só isso. Ela quer tratar o pecado da cobiça, por exemplo. Então, é mais profundo. Então, a questão, por exemplo, da ansiedade, também é o que a Bíblia quer tratar. Ela não quer simplesmente fazer com que a pessoa fique mais tranquila, né, que ela tenha mais calma. Não é só isso. Ela quer ver aonde o coração da pessoa está apoiado, por exemplo. Às vezes é um outro Deus, uma outra coisa. Então, o aconselhamento bíblico ele tem esse entendimento, né? E ele vai acontecer na vida da igreja. Por isso que, se uma pessoa, por exemplo, procura, ela ouve o evangelho, ela não quer aceitar Cristo, ela não quer compromisso com a igreja, não tem como aconselhar. Percebe? Não tem o que fazer. Porque a ferramenta que é utilizada é a palavra de Deus. Né? Não, pode ir tranquilo. Já teve uma mulher, eu era bem jovenzinho, o pastor me colocou Para aconselhar. Aí chegou essa mulher lá, e eu só aconselho mulher com a minha esposa, né? Quando não dá assim, eu aconselho aqui no banco da igreja, com gente perto. Mas essa mulher chegou e eu fui, pois não, aí ela começou. Ela foi falando, ela estava em adultério com uma pessoa, essa pessoa não era da igreja que eu era membro. Ela procurou a igreja para aconselhamento. Já é estranho, depois eu entendi, né? Ela está querendo alguma coisa que na igreja dela parece que ela não vai conseguir. E eu fui acompanhando e em oração. Final das contas, ela falou, eu quero ser feliz. Aquela frase clássica, né? Eu falei, mas como? Não, estou gostando de outra pessoa, quero ficar com outra pessoa. Eu não falei nada, eu acho. Eu falei, vamos ver o que a Bíblia diz? O conselheiro usa a Bíblia.
E eu fui para a Bíblia. Quando eu falei para ela, ela foi ficando com raiva de mim. Falei, isso não é da vontade de Deus, você tem que voltar para o seu marido e tal, e tal. A mulher já não era novinha, não. Novinha era eu. E aí eu falei isso para ela, ela fechou a cara e ainda falou assim, eu pensava que eu ia receber apoio aqui. Eu falei, não, a chancela aqui é da palavra. Né? Eu não posso concordar com o que a palavra não concorda. Essa mulher saiu e eu orei por ela, mas não adiantou. Ela nunca mais voltou, porque ela queria que eu chancelasse o pecado dela. E o conselheiro tem que chancelar o que a Bíblia diz. Pode ser para os familiares dele, pode ser para o filho, pode ser para a filha, pode ser para o cônjuge. O conselheiro, ele vai chancelar o que a Bíblia diz. E pode acontecer o quê? A pessoa não querer isso e a pessoa vazar. Porque a palavra é o quê? É o eixo da decisão. Se a pessoa não quiser, a pessoa vai vazar. E a gente tem que glorificar o Senhor, porque a gente amou essa pessoa. Né? Com tudo isso aí, a gente sabe o sofrimento, mas tem que falar a verdade. Né? Em amor. Não é simples, né? Porque às vezes a pessoa vem, a gente se compadece, enfim. Por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo nos orientando. Então, o primeiro seria essa questão, né, que acontece na vida da igreja. O segundo deve acontecer com espírito de brandura, como o texto diz ali, né, com humildade, paciência. Por quê, irmãos? O conselheiro bíblico ele tem que ter sempre a consciência de que ele também é pecador. Né? Ele está ali, pela misericórdia de Deus, ajudando aquela pessoa, mas ele também precisa de ajuda. Né? Então, isso faz com que a gente tenha um relacionamento de humildade, né, nessa questão do aconselhamento. Então, ele tem que se lembrar de ter humildade. Algumas questões fundamentais aqui. Demonstrar amor, coloquei aqui. Não coloquei ali. Demonstrar amor, agir com humildade e evitar uma postura fria ou profissional, que é aquela coisa de você sentar como se você, né, tivesse a verdade, você não tivesse possibilidade de pecar aquilo ali que a pessoa está pecando, e por aí vai. E isso tem que ficar muito claro, até para que a pessoa construa aquela questão da confiança que eu falei no início, da pessoa perceber que está sendo de fato aconselhada com amor. Né? Ela não está ali simplesmente ouvindo o conselho de alguém superior a ela, não. É uma pessoa que está, como o pastor falou, pega a Bíblia, abre e fala, é isso que a Bíblia diz. Né? Eu também, é como se eu dissesse, é o que eu sigo, eu estou te mostrando aqui, é o que eu também preciso. Né? Jesus, aqui eu coloquei um texto, né, rapidinho, antes de passar para o outro ponto, né? Tem um texto de Mateus 9,36, diz assim, que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, é esse olhar, né, que o conselheiro deve ter, e Jesus demonstrou isso da forma mais extraordinária. Né? Depois, irmãos, aqui eu coloquei a investigação. Aqui começa, de fato, você ouvir atentamente, né? Construiu já ali esse ambiente de confiança inicial, de envolvimento, né? A pessoa vai perceber. Às vezes isso pode ser rápido, né? Pouco tempo ali a pessoa já constrói, já conversa, já começa a ter esse laço. E aqui então começa a investigação. Exige atenção, paciência e disposição para ouvir, que é difícil. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, porque às vezes a pessoa está falando, eu já estou pensando no que eu vou falar, porque parece que você quer ajudar, né, e tal, mas é preciso ter essa paciência, ouvir atentamente. Às vezes, irmão, a pessoa fala ali rápido e você pega, né? Opa, espera aí, isso aí que você está falando, e aí você vai naquele ponto. Né? Uma vez eu vi uma notícia aí falando assim, olha, fulano de tal está crescendo na carreira, passou por isso e isso, e agora está trabalhando em tal lugar, se divorciou, não sei o que, e continuou falando. Aí tem esse ponto aqui, poxa, que pena, né? Mas passa batido ali, poxa, o cara perdeu o casamento, perdeu a família. Mas aí a ênfase era só assim, na realização pessoal, no crescimento profissional e tudo mais. Então, tem que ouvir atentamente, né? Karen, você queria falar? Oi. Eu sei que a gente está na parte da investigação, mas como estavam mencionando a questão da sensibilidade para ouvir,
eu estava imaginando também a sensibilidade para perceber. Porque, por exemplo, a Ana, do nosso caso, ela foi procurar. Mas muitas vezes aconteceria assim, de chegar o dia que a Ana ia mandar mensagem para o pastor e para a Fabi, dizer que não ia mais continuar na nossa igreja e não ia dizer nem como, nem porquê, e a gente não fazia ideia do que a Ana estava passando. Então, nós precisamos ser intencionais quando a gente está aqui na casa do Senhor, porque nós somos corpo de Cristo. Então, às vezes, é como se fosse aquela coisa, a gente só entra, presta o nosso culto, sai e não liga para a vida de ninguém. E eu, por exemplo, eu tenho dificuldades de comunicação severas. Ao não ser que a pessoa abra a boca e me fale todo o problema que está acontecendo, eu não estou percebendo pela linguagem corporal dela. Mas, se nós realmente tivermos essa cultura, a gente já fala com quem chega, com os nossos irmãos, de uma maneira mais intencional. A gente já faz aquelas perguntas abertas. Nossa, irmão, como é que foi a sua semana? Como anda a sua vida? Não é aquela pergunta de sim ou não, tudo bem? Então, a gente tem que ter uma tendência maior para perceber o sofrimento do outro, porque senão a pessoa vai se afastando e não vê que aqui, cada um de nós, se a gente tiver uma capacitação em buscar na palavra do Senhor, a gente consegue aconselhar biblicamente. Às vezes, a gente não vai ter o conselho certo para aquele momento, mas a gente pode pedir, irmão, eu vou orar, eu vou pedir do Senhor, eu vou ler na palavra, e depois a gente conversa novamente. Então, ter essa abertura e tentar perceber como que as pessoas realmente estão, porque, às vezes, a gente não olha, mas depois que a pessoa sai, de fato, fulano falava com todo mundo, gostava de estar nas coisas, e foi se ausentando, quando vinha era cabisbaixo, quando chegava aqui não queria mais falar com ninguém, não queria se envolver, então, os sinais de algum tipo de problema estavam lá o tempo todo. A gente que não queria se sensibilizar para observar. Muito bom, é isso mesmo. Essa cultura, né, do aconselhamento nos ajuda nisso, né, de já ter esse olhar, né? Aí você manda uma mensagem ou vai, encontra a pessoa, e aí a gente pode ter essa noção do que está acontecendo. Irmãos, eu coloquei aqui esse texto de Provérbios: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Então, fazer perguntas, entender o contexto é muito importante. Uma coisa que eu ouvi no grupo ali: cada caso é um caso. Mesmo que seja o mesmo problema ou pecado, mas existe um contexto, né, diferente. Então, a pessoa nasce em determinado lugar, a pessoa tem um determinado tipo de educação, e por aí vai, né? Ela frequenta um tipo de igreja, enfim, trabalha. Então, existe um contexto de vida que isso tudo vai sendo percebido a partir do momento que a gente vai ouvindo com atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Aqui eu coloquei a interpretação. Então, após ouvir atentamente e compreender melhor a situação, o conselheiro precisa interpretar o problema à luz das Escrituras. Então, não se trata de analisar a situação apenas com base em percepções humanas ou sentimentos, mas buscar entender o que a palavra revela sobre aquela realidade. Por quê, irmãos? Dependendo do problema, você vai ter várias interpretações no mundo que a gente vive. É ou não é? Você vai procurar alguém, ela vai te falar uma coisa. Você vai procurar outra pessoa, ela vai te falar outra coisa sobre o mesmo problema. Mas o nosso foco é olhar aqui o que a Bíblia nos orienta. Então, eu coloquei um texto aqui. Aí, se eu não coloquei, eu só coloquei aqui. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse texto ele é chave para nós, porque a forma de enxergar a vida, tudo isso tem que passar por essa transformação diariamente, né? Transformar pela renovação da nossa mente. Então, nesse momento, o conselheiro procura discernir aspectos mais profundos do problema. Então, eu coloquei ali, por exemplo, né, pecados envolvidos, crenças equivocadas. Irmãos, essa questão da crença, isso é tão profundo, às vezes, que é difícil chegar nela. Qual é a crença que a pessoa sustenta no coração dela? Porque o comportamento, né, o pastor, acho que nas primeiras aulas, não lembro em qual que botou o iceberg, né? Ali você tem ali por cima aquela ponta, né? Mas você tem um universo ali embaixo, né? Crenças, conceitos, coisas, traumas, experiências que a pessoa viveu. E muitas vezes vai demorar para a pessoa chegar no ponto.
Então, uma vez eu ouvi um conselheiro dizendo o seguinte, que estava aconselhando um rapaz com um problema na área sexual. E aí conversou e tal, tentando entender. Depois de alguns meses, ele percebeu que era um problema com cobiça de dinheiro, na verdade. Aquilo era o ponto, mas o comportamento que vinha, né, o que vinha à tona o tempo todo, era essa outra questão. Então, isso vai com muita investigação, com muita calma e com orientação do Espírito mesmo, né? Crenças ali, motivações do coração. Às vezes a pessoa está fazendo algo, mas a gente não sabe a motivação. Pode ser uma coisa boa, mas a motivação a gente não conhece. Não é assim? Às vezes a gente não entende a nossa própria motivação, quanto mais do outro. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer de acordo com aquele texto ali. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, muitas vezes, eu estou seguindo o que eu acho que é o certo, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Às vezes a gente toma um medicamento por um bom tempo, prescrito por um médico, e a gente está fazendo um mal para a nossa saúde. Às vezes só descobre tempos depois. Percebe como é que é complicado? Então, assim, na nossa vida também, eu posso tomar atitudes, tomar decisões, ter uma crença, viver daquela forma durante anos. Eu estou certo de que o que eu estou fazendo é o adequado. Mas a minha motivação pode ser pecaminosa, a minha crença pode ser uma crença não bíblica. E aí eu vou construindo a minha vida sobre esse fundamento, né? E aí, em algum momento, isso vai ruir. Geralmente é quando a gente vai buscar ajuda, né? Então, é um trabalho que tem que ter a graça de Deus sobre nós, né? Muito, 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 né? Então, a interpretação bíblica é essencial. Ela vai permitir identificar não só os sintomas, mas as causas mais profundas, conduzindo o aconselhado a enxergar a sua vida à luz da verdade de Deus. Então, a Bíblia, irmãos, ela serve para nós como um grande espelho, né? Aquele tipo de espelho que geralmente usa para fazer maquiagem, né? As mulheres têm, que você chega perto e você vê todas as imperfeições, que você não vê normalmente. É horrível aquele espelho, porque você olha, você, poxa, eu não sabia que eu tinha vários buracos aqui, mancha, e por aí vai. Mas a Bíblia, ela faz isso, ela nos mostra. E aí agora a gente tem condição de tratar, porque agora a gente está vendo, né? Então, é o que a Bíblia faz. Então, a gente lê a Bíblia nos lê, né? Uma vez eu ouvi essa frase. É isso, a gente lê a Bíblia, mas ela está nos lendo, né? E falando conosco. Então, esse é ali o terceiro passo. O quarto passo, a instrução. Então, depois de compreender a situação, interpretar corretamente, né, à luz das Escrituras, chega o momento de apresentar a instrução bíblica. Então, aqui, irmãos, o conselheiro vai aplicar a palavra, né? O aspecto prático agora, de forma clara, amorosa e fiel, mostrando o que as Escrituras ensinam sobre o problema. O que o pastor falou aqui, olha, é o que a Bíblia está dizendo, é isso, né? Então, tem que ler, tem que meditar, extrair o que a Bíblia está dizendo. A gente passou por uma experiência, eu conversei com a minha esposa sobre isso, né, que eu pensei em falar sobre esse exemplo. Alguns anos atrás, ela passou por uma situação muito difícil com a perda do pai, e foi uma situação muito difícil pelo contexto que aconteceu. E isso causou, irmãos, várias situações na vida dela, de saúde, a gente fazia exame, não sabia o que era, e já estava preocupado com coisas mais graves e etc. E aí um dia a gente sentou com um conselheiro bíblico, né, há muitos anos atrás, e eu nunca tinha passado por essa experiência assim, prática, de sentar e a pessoa abrir a Bíblia e orientar em cima daquela situação. E aí, de forma muito simples, irmãos, mas assim, muito simples mesmo, abri o texto, leia esses 3 versículos. Aí, na hora eu ouvindo, eu falei, meu Deus, a gente já tentou milhões de coisas, já estamos nessa luta, já tem semanas, e só vendo piorar, né? Mas tudo bem, né? Foi lá, leu o texto, voltou no outro, acho que uma semana depois, mesma coisa. Naamã, né? Foi lá, voltou, mergulha de novo, né? Mas para que eu vou mergulhar, né? Naquele rio, tem águas melhores e tal. Mas é essa a ideia. Mas é isso, eu vou ler o texto. Pensei que a pessoa ia me dar uma teoria, né? 7 passos para a vitória, não sei. A gente quer isso, irmãos, muitas vezes.
sabe? Porque é tão bom você ter um passo a passo, é ou não é na vida? E você, igual uma receita, né? Aí você faz o passo certinho, meu Deus, deu certo, né? Aí viu o cara fazer lá na internet, aí você seguiu a receita, mas não é assim, né? O aconselhamento é diferente. E aí, leu o texto, tudo bem, voltou. Acho que na terceira semana, irmãos, acabou. Acabou o problema. E aquilo ali foi muito marcante, irmãos, porque eu nunca tinha passado, apesar de estar na igreja, né, desde pequeno ali, e aquilo me marcou muito. Como é que pode? Como é que o texto, como é que a pessoa que estava doente até, sabe, com problema físico mesmo. Então, é o que a Bíblia faz, irmãos. É o que o aconselhamento faz. Então, há um poder que muitas vezes a gente esquece que existe. Um poder espiritual à nossa disposição. Johnny, quando a gente vai tendo intimidade com a palavra, muita coisa a gente resolve sem precisar de um conselheiro. Muita coisa na devocional. Ali você está naquela simplicidade e é uma conjuntura, né? Por isso que a igreja bíblica é muito interessante, porque você fala, igual você está falando da Bíblia, aí vem um e prega a Bíblia, aí a pessoa fica o que? Um bom costume, um bom hábito de quê? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Então, tem princípios bíblicos ali que vão nortear a nossa vida constantemente. Por exemplo, passei no final do ano, eu trouxe uma mensagem aqui, que eu estava numa situação e na devocional do dia, Romanos 12, foi impressionante, cara, como Deus me aconselhou ali diretamente, né, na palavra. E às vezes a gente não vai conseguir ver, porque às vezes o problema é maior, coisas de tal monta, né? Mas aí o outro irmão que também está andando com a Bíblia, ele vai ver de fora, ele vai falar, isso aqui, você viu isso aqui? Às vezes uma correção, às vezes uma orientação, às vezes uma coisa simples. A pessoa vai falar biblicamente e vai resolver aquela parada, né? É verdade. Então, o devocional, você ouvir uma pregação, né, às vezes, naquela mensagem, você estava com aquele problema, com aquela situação ali, Deus te mostra a saída. Você já estava, talvez, pensando em marcar com o pastor um aconselhamento, mas ali Deus falou com você através da palavra. Por isso que é importante que a palavra seja pregada, né? Não teoria X ou Y, mas a palavra, ela é que faz o trabalho, né? Então, o pregador, ele muitas vezes tem essa angústia, né, de será que está sendo efetivo? Mas ele tem que descansar nisso. Se a palavra foi pregada de forma genuína, o Senhor se encarrega, né, de fazer o trabalho que ela tem que fazer. Então, tem tanta coisa, né, irmãos? Esse assunto é muito rico. Eu coloquei ali, conduziu a aconselhar da verdadeira transformação que acontece pela ação de Deus na vida daqueles que estão em Cristo. Isso é algo que a gente não consegue explicar, né? A Bíblia diz assim, o Espírito sopra onde quer. Deus faz coisas que a gente não... milagres, né? Coisas extraordinárias. Então, isso está à nossa disposição. Quinto passo aqui, irmãos, para a gente já caminhando para o final, a intenção, que é a mudança do coração. O foco ali, né, não tem como objetivo apenas promover mudanças externas de comportamento, mas buscar uma transformação mais profunda, que é a mudança do coração. Então, irmãos, o que a Bíblia nos mostra é que os verdadeiros problemas do ser humano estão ligados às motivações, desejos e intenções do coração. Eu não coloquei o texto aqui de Tiago para não ficar muito longo, mas Tiago vai tratar muito sobre isso, né? De onde vêm as intrigas que existem entre vocês? Não são dos desejos do coração de vocês? Porque vem daí. E se a gente parar para investigar, Deus vai nos mostrar, né, as motivações, as crenças. Então, o aconselhado, ele é chamado a responder a verdade de Deus com sinceridade e submissão. A pessoa que está sendo aconselhada. E se envolve reconhecer o pecado quando ele está presente, arrepender-se diante do Senhor, confiar nas promessas da palavra e decidir de forma consciente obedecer a Deus. Isso é um processo. Começou lá no envolvimento, né? Conversou, depois ouvir atentamente, e por aí vai. Vai chegar a esse ponto, aplicou a palavra, e aqui vai vir
a mudança do coração. Então, a mudança não é apenas superficial, não é apenas o comportamento, mas é o que a pessoa acredita, é como ela pensa da vida, né? É onde ela apoia o seu coração. Porque, senão, irmãos, a gente só muda de comportamento, né? Só muda ali de pensamento, mas o coração não mudou, né? E, às vezes, esse é o ponto, né? Alterar. Eu coloquei ali o texto de Tiago, né? Tornai-vos praticantes e não somente ouvintes. Sexto passo é a implementação. Então, aqui é o aspecto prático. Como eu falei no início, o conselheiro vai caminhando, ele vai passar um dever de casa, né? Vai orar com a pessoa e falar, olha, nós vamos ler esse texto hoje e você vai ler esse texto em casa aqui. Na próxima semana ou daqui a alguns dias, a gente vai reunir, a pessoa lê o texto, o que esse texto falou com você? Isso vai sendo um processo. E as atitudes vão mudando. Colocar em prática o que foi falado, né? A verdadeira transformação espiritual se evidencia quando a pessoa começa a viver de acordo com os princípios bíblicos. Eu coloquei um texto, Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aqui, irmãos, o conselheiro ajuda o aconselhado a dar passos concretos de obediência, né? Paulo vai dizer, por exemplo, aquele que roubava, não roube mais, mas não é só isso. Trabalhe, né? Então, não é só parar de fazer uma coisa, você tem que fazer outra coisa. Então, você que reclama, né, que murmura, né, como eu também, né, não é só parar, é agradecer. Então, eu vou mudar agora a minha atitude, eu vou começar a ser grato. Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, pela saúde e por aí vai. Então, percebe que há essa mudança não apenas no aspecto negativo, de parar de fazer alguma coisa, mas no aspecto positivo, passar a fazer algo, ou passar a pensar de certa forma, né? Então, isso pode incluir práticas como leitura regular da palavra, vida de oração, mudança de atitudes pecaminosas, né? Restauração de relacionamentos quebrados. Às vezes o que tem que acontecer é a pessoa ir lá e pedir perdão para outra. Pode ser na família, pode ser uma amizade, pode ser no trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa passou uma situação ali de um conflito com a outra pessoa e aquilo não foi resolvido. E ela vai carregar uma culpa por, às vezes, muito tempo. Se a pessoa tem condições, né, a pessoa, por exemplo, está viva ainda, ela tem acesso a essa pessoa, o que ela tem que fazer? Ir lá e conversar com a pessoa, né? É um aspecto prático. E pode ser, como eu falei, pode ser às vezes com o pai, com a mãe, com o filho, enfim, né? Ir lá e resolver a questão. Ah, mas isso tem 30 anos atrás, a pessoa já faleceu. Aí é uma outra questão. Eu tenho que descansar em Deus. Eu tenho que descansar de confiar que Deus me perdoou. Me arrepender genuinamente daquilo, né? E descansar no perdão. Eu colocaria aí o serviço na igreja como uma forma também da pessoa sair dos problemas. Que a gente acha que a vida da gente é muito fatalista, que só tem problema, né? Eu assisti um filme recentemente, contando a história de um artista, que parece que o diretor queria mostrar só que o cara só tinha a vida super triste. E a vida da gente, a gente sabe que não é assim. Uhum. E eu acho que o serviço na igreja, além da contribuição que a gente abençoa o nosso irmão com o nosso dom, eu acho que existe um trabalho didático também. Por exemplo, na equipe de música, muitas vezes quando a gente vai ensaiar alguma coisa, o irmão traz um negócio que está acontecendo na vida dele lá no momento. E aí a gente gasta, sei lá, um pouquinho do tempo do ensaio para poder conversar sobre essa coisa aí, papear, e aí naquele momento lá já fica mais tranquilo. E aí a gente vai cantar, a gente vai trabalhar mesmo. Ou seja, a gente acha que a vida da gente é muito fatalista e a gente foca muito nesse problema, achando que esse problema é o fim do mundo e tudo. E não é. E aí esses momentos de serviço na igreja dá uma desopilada na nossa mente. Uhum. Então, acho que assim, quem não serve na igreja está perdendo, porque é uma arma contra muito problema que a pessoa pode enfrentar. Muito legal isso que o Dido falou, muito bom mesmo. E também tem outra coisa, já teve uma pessoa que estava com um problema, sendo que a gente pensa que o problema da gente é o maior, né? Uhum. Eu pus o dever de casa para essa pessoa, visitar uma pessoa que eu conhecia
e estava passando um problema muito pior. Aí, quando a pessoa voltou, falou, parece que eu não tenho problema. Eu falei, mas é exatamente isso. Não é que você não tenha problema, é você pensar que todo problema do mundo é o seu. Né? E isso ajudou muito essa pessoa. E aí, o bom conselheiro também, ele vai lendo a Bíblia, versículos, né? E o bom conselheiro, gente, não precisa uma coisa extraordinária. É você andar com a palavra, em oração, né? Se encher do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Então, essas coisas, por exemplo, levar a pessoa para visitar. Né? Eu já vi um amigo meu que fez uma coisa muito legal com o filho dele. O cara tinha tudo na mão, ele levava para uma comunidade carente, para o menino conviver. Aí voltava, pai, mas, nossa, eles não têm nada. Aí foi dando valor nas coisas que tinha. Entendeu? Então, essas coisas assim... práticas e simples, vai fazer a pessoa levar no hospital. Sim. Né? Politraumatizado já é uma boa, né? Com certeza. A gente muitas vezes vive numa bolha, né? E a igreja tem realmente esse ambiente rico, porque você tem pessoas mais velhas, você tem pessoas mais novas, tem pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, mas que têm algo também a te ensinar, né? E como o Dido falou, você vai encontrar ali momentos, você olha para uma pessoa e pensa, essa pessoa tem uma vida boa, né, uma vida perfeita, minha vida que é ruim. Mas aí quando você tem esse convívio de estar num familhão, de estar num ensaio, de estar aqui numa reunião, de estar numa reunião de oração, né, num culto, você começa a ver, poxa, não é bem assim. Todo mundo está lutando ali, buscando perseverar na fé, às vezes problemas que a gente nem imagina, terríveis. E a pessoa está ali perseverando. Isso nos dá uma motivação, né? Além de nos dar humildade, pensar, poxa, quem sou eu, né? Tem pessoa que é muito mais nobre que eu, porque ela está enfrentando uma coisa muito pior e continua ali. Né? Então, isso é o que a vida da igreja nos proporciona. E é justamente o que a gente vai falar aqui no final, o último ponto, ó, a integração na vida da igreja. O Dido aí, né? Profeta, né? Por quê, irmãos? Essa vida de comunhão, de discipulado, de prestação de contas, o Bruno falou ali, né, prestação de contas, isso é extremamente importante para nós, irmãos, na nossa vida. A gente vai ter sempre um apoio, sabe? Vai ter sempre alguém te levantando, te dando uma força, sabe? Se pegando na sua mão. A pior coisa que a gente pode fazer é se isolar, né? Se isolar. Porque aí a gente cria uma bolha, a gente cria um nosso mundinho ali, e foca só nos nossos problemas, né? Só, ninguém olha para mim, ninguém me... Sabe, aquela coisa, eu. E a gente entra nessa espiral para baixo, né? Só caindo. E desanimando. Eu coloquei aqui o texto de Hebreus, né, que é um texto clássico nessa questão, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Às vezes eu vejo lá no Instagram, solta lá uma notícia lá de um escândalo numa igreja tal. Aí você vai ler os comentários, só coisa pesada, né? É por isso que, meu Deus, é eu na minha casa, e não sei o que, eu dobro meu joelho e Deus está lá, e só isso. Então, quer dizer, a pessoa tenta justificar a vida dela com base no erro dos outros. Isso é muito louco, né? Mas ela esquece que a régua que vai nos medir não é essa. Não é essa. Né? Eu não vou ser medido com o que o outro fez de errado e eu fiz certo. Não é isso. A régua que será utilizada é Cristo, que é perfeito. Né? Então, assim, a igreja vai desempenhar um papel fundamental no crescimento espiritual do aconselhado. Como? Oferecendo apoio espiritual, comunhão, discipulado, prestação de contas. A convivência com outros irmãos na fé fortalece a caminhada cristã e ajuda a pessoa a perseverar na prática do que ela aprendeu. Porque, por exemplo, irmãos, se eu não tenho uma vida de comunhão na igreja, eu vou ouvir uma palavra, pode ser uma palavra boa, mas eu vou viver a minha vida durante a semana num outro contexto, né, que não tem nada a ver, eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não participo das atividades da igreja, eu vou viver, por exemplo, a maior parte do tempo com pessoas ímpias. Fica difícil de você colocar isso na prática, porque são outros pensamentos, são outras culturas, são outras formas de ver a vida. Então, a vida na igreja, e aí quando eu vou para esses ambientes, eu vou carregando essa cultura comigo. Ao contrário do que aconteceria, de eu chegar lá e ser totalmente influenciado. Não sei se deu para entender.
Eu vou levar isso para onde eu for. Então, o objetivo final é que o aconselhado amadureça espiritualmente, né? Esse é o objetivo do aconselhamento, que ele desenvolva uma vida cristã saudável e no futuro também seja capaz de aconselhar e ajudar outras pessoas, né? E qual a conclusão para nós fecharmos? Recapitulando, né? O aconselhamento bíblico é um ministério precioso que Deus concedeu à sua igreja. Ele vai se fundamentar não em teorias humanas, mas nas Escrituras, na suficiência da palavra, na ação transformadora do Espírito Santo, na vida daqueles que submetem à palavra de Deus. Então, a gente acredita mesmo que, pelo poder do Espírito, qualquer situação pode ser transformada, né? Isso, num mundo de tecnologia, de muitos recursos, irmãos, isso às vezes é difícil da gente perceber, né? Hoje a gente tem muitas facilidades, muitas coisas, mas a gente acredita, biblicamente, que pelo poder do Espírito, as coisas podem ser transformadas, o nosso coração pode ser mudado, né? Por mais difícil que seja. E o propósito final é conduzir as pessoas ao crescimento espiritual. Eu coloquei aqui o texto, né? Colossenses 1:28, falando sobre Jesus, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, quando nós seguimos esses princípios, nós somos capacitados a orientar com sabedoria aqueles que nos procuram, né? E preservar a unidade da igreja. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, né? Nos conceda graça e sensibilidade espiritual para sermos instrumentos úteis em suas mãos, participando da obra de transformação que Ele realiza no meio do seu povo, né? Que Deus nos use, né? Nos use dentro da nossa limitação, como foi falado aqui no início, né? Foi uma palavra muito boa, porque nós temos as nossas limitações e que Deus que nos deu elas. Isso é interessante. E através da nossa fraqueza é que a força e o poder de Deus é manifestado. Isso é incrível, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza que fica patente que ali não sou eu. Essa força não vem de mim, né? Porque as minhas limitações são muito claras. Então, é isso, irmãos. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Feche seus olhos, assim mesmo assentado. Senhor, nós queremos te louvar nesse domingo de Páscoa, ó Deus, adorar o Senhor pela tua morte e ressurreição. Ó Deus, obrigado pelo teu sangue ali naquela cruz, obrigado pela tua graça que foi derramada. Obrigado pela paz que temos agora contigo, ó Deus. Não estamos mais em conflito, não estamos mais em guerra com o Senhor, Deus, uma guerra que nós jamais venceríamos, mas agora estamos em paz com o Senhor, através de Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos dê as habilidades bíblicas necessárias para que possamos caminhar, ajudando, servindo, nos envolvendo, ó Deus, como foi falado aqui, tirar os olhos dos nossos próprios problemas, de nós mesmos, olhar para o outro, olhar, ó Deus, para o nosso redor e ver, ó Deus, que os campos estão brancos, né? Que os campos estão prontos. Ó Deus, nos ajude. Tira de nós o egoísmo, tira de nós o medo, a covardia, Senhor. E, ó Deus, aquilo que há no nosso coração, ó Deus, que só o Senhor consegue sondar, que o Senhor possa nessa manhã sondar. E, ó Deus, nos transformar, nos guiar por um caminho reto, ó Deus, por um caminho que te agrada, Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui hoje reconhecendo que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do agir do Teu Espírito na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa saúde. Ó Deus, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão desanimados. Ó Deus, talvez aqui nessa manhã tenham pessoas assim, mas também nos assistindo, ou talvez em casa. Ó Deus, que o Senhor possa enviar o Teu Espírito, ó Deus, com um toque poderoso. E que o Senhor nos use também para ter sensibilidade, ó Deus, para ter amor, ó Deus, para falar, para perguntar, ó Deus, para nos preocupar. E eu te peço, ó Deus, graça, graça sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até a noite, Deus nos abençoe. Não, teremos a sexta, né? 5 minutinhos, irmãos, que vai fazer o sorteio da sexta.